Bom dia, meus amores, minhas queridas e meus queridos do canal, aqui do Coisas da Rô. Você que está chegando agora, eu sou Romilda Silva, aqui do Coisas da Rô. Meus trabalhos são sobre crochê, sobre superação de vida, história de vida. Temos histórias muito lindas para contar para vocês, tá? História de superação. Nós temos que superar os nossos medos, vencer nossas batalhas, sempre procurar sermos felizes, né? E eu tenho uma história assim com crochê, com trabalho de costura, de superação. Eu perdi meus pais quando eu tinha 4 anos de idade. Cresci pelo mundo. Tive um pai maravilhoso, que é pai, é mãe, é amigo, que é o nosso Deus, que me guiou por essa vida, porque se não fosse por ele eu não teria chegado aonde eu cheguei. E acredito assim que não existe perca nessa vida que a gente não supera quando a gente tem a certeza de um pai maravilhoso, que é o nosso Deus, para nos cuidar, para nos conduzir. E eu não tenho lembranças da minha mãe. Meu pai casou assim que ela faleceu. Minha mãe faleceu aos 43 anos, era muito jovem. Ela sofria da doença de Chagas, né? E aí o meu pai, ele se casou novamente com uma família, uma mulher que tinha 4 filhos, inclusive tinha uma menina com a minha idade. E ela era muito nova, essa mulher que ele se casou, e ela tinha muitos ciúmes, porque ela conhecia minha mãe desde que ela era criança, então ela sabia do relacionamento deles, que era muito lindo, da história de amor, de como meu pai cuidava da minha mãe. E ela ficou com muitos ciúmes, e por causa desses ciúmes, ela afastou os filhos, mais as filhas, né, que nós éramos 3 meninas, ainda menores em casa. E tinha minha irmã com 12 anos e a outra com 8 e eu com 4 anos. Tinha já uma irmã casada, né? Então essa não sofreu tanto porque ela já tinha filha e tudo. E aí a minha madrasta, ela não aceitou a gente, ela afastou a gente e ela não quis deixar nada que fosse da minha mãe dentro de casa. Então assim, móveis, recordação, tudo ela colocou fora. Só que na minha lembrança, na minha vaga memória, eu me recordo de alguns trabalhos da minha mãe, que a gente morava em casa de madeira naquela época, e eu me lembro de umas pinturas num tecido assim como pano de louça, sabe? Eles chamavam de pano de parede. Então a minha mãe, ela fazia pinturas, ela fazia ponto cruz, bordava ponto cruz. E também o crochê. Tinha o crochê no acabamento desses panos. Gente, e eu me recordo de uma máquina de costura da marca Singer, que tinha a armação toda de ferro, pretinha, que a minha mãe tinha no cantinho. Na minha época ela já não costurava mais, porque a chaga tinha consumido seu coraçãozinho, então ela tinha muita canseira, pressão alta, inchaço nas pernas. O que eu me recordo da minha mãe, ela deitada sempre na cama. Quando não estava no hospital, estava deitada, né? Com vários travesseiros corando ela, que ela tinha muita fadiga. Mas eu me lembro desses trabalhos artesanais e desta máquina de costura. Eu não lembro da voz da minha mãe, eu não me recordo da sua fisionomia, porque não ficou fotos, não ficou nada. Mas eu me recordo desses artesanatos e eu acredito que no meu inconsciente isso ficou. Então, aos meus 13 anos, 13 para 14 anos, eu desenvolvi esse desejo de estar fazendo artesanato. De estar trabalhando de estar aprendendo a crochê. Ponto cruz, vagonite, tricô, tudo isso eu fui atrás, gente. Mas o que eu me apaixonei mesmo e que eu me dediquei, me esforcei ao máximo foi o crochê. Daí, então, tinha algumas mulheres mais velhas, assim, que faziam, e eu fui tentar aprender com elas, fiz vários sacrifícios, não tinha dinheiro para pagar um curso, alguma coisa. Não tinha condição, nem se ouvia falar em curso de crochê. E as pessoas tinham, assim, na onde eu vivia, não queriam ensinar, não queriam compartilhar, porque era uma fonte de renda. Querendo ou não, era uma fonte de renda. Toda a vida foi uma fonte de renda, mas a gente, né, não sabia. E então eu, naquela ânsia de vontade de aprender, comecei a negociar com as pessoas.
Então eu conheci uma mulher que ela fazia, eu comecei a negociar com ela, eu lavava a louça, eu arrumava a casa pra ela nas minhas horas vagas pra ela sentar e me ensinar, mas ela não tinha paciência, ela tinha depressão e eu não sabia. Então, aquela frustração que ela tinha da vida, ela dispensava tudo em cima de mim. Aí eu comecei a observar, comecei a fazer sozinha. A partir do momento que eu aprendi as correntinhas, eu comecei a fazer sozinha. E depois fui buscando. E depois, ao longo da minha vida, por causa desse desejo de fazer, eu encontrei muitas pessoas queridas que compartilhavam coisas comigo, assim, relacionadas ao crochê, sabe? Pra fazer roupa, pra fazer... Na onde eu cheguei, principalmente aqui em Jaraguá do Sul, encontrei muitas pessoas que me ajudaram. Gente, e é um legado, sabe? É uma arte, assim, que é um legado. Hoje eu tenho 3 filhas, meninas. Deus me presenteou com 3 meninas. 2 do primeiro casamento, que é outra história que não deu certo, gente. Muito sofrida, mas uma história de superação, de vitória. Então essas minhas 3 filhas, a mais velha aprendeu crochê com 7 anos. E a mais nova com 5 anos. Ela fez o seu primeiro tapetinho de crochê, a do meio. E a de 4 anos já está pegando agulha e fazendo correntinha. Ela quer fazer tapete, ela quer fazer bolsa, ela quer fazer as coisas. Então é um legado, sabe? E eu vou apresentar para vocês agora o trabalho da minha filha do meio, que são as peças decorativas de crochê que ela fez por conta própria. Ela viu o vídeo aula, ela fez. Ela queria que eu fizesse com ela, mas meu trabalho não permitiu. Está fazendo decoração para nossa casa e ela, na última hora, ela resolveu fazer essas peças. Vou mostrar para vocês. Então vem comigo, vamos lá ver as peças dela. São apenas 2 peças, mas muito linda. Olha, pessoal, essa é a guirlanda de Natal que ela fez. Essa é a guirlanda. Olha só. Ela fez com barbante número 4, o cru e o verde. Usou fita elástica daquelas de decorar calcinha para decorar aqui. Bolinhas de correntinha de decorar pinheirinhos de Natal. Ela fez esse sininho. Gente, ela só tem 12 anos e ela foi usando a imaginação e a inspiração de algumas videoaulas, mas ela fez isso de um dia para o outro, tá? E aqui está o pinheirinho, olha, para vocês verem. Esse pinheirinho aqui, ó. Esse pinheirinho ela usou papel, cartolina, ó, aqui dentro o papel. Ela usou barbante número 4, tá? Pra fazer a correntinha, ela fez uma correntinha enorme, depois trabalhou esse ponto leque com pipoquinha em volta. E usou o sininho de decoração, ó. Gente do céu, eu fiquei impressionada com a criatividade. É uma criança, tem muitas ocupações, ela ajuda nas tarefas de casa, tem os seus amiguinhos, as suas amiguinhas de escola, tem as atividades da igreja que ela ajuda as professoras com as crianças lá. E ainda sobra tempo para imaginação, para usar a imaginação para estar fazendo decoração, gente. Olha só. Ela gosta de trabalhos bem elaborados no crochê. Eu tô apaixonada com essa arvinha de Natal e com essa guirlanda. Deixa eu dar um detalhe para vocês dessa guirlanda. Ó, essa guirlanda,